Lá vamos resolver o Exame Nacional de Físico-Química A, época especial de 2020. Grupo 2. A figura 1 representa um tubo cilíndrico de altura 1,10 metros, fechado em ambas as extremidades. O tubo contém pequenas esferas metálicas. Ao inverter-se rapidamente o tubo, as esferas caem praticamente na vertical, colidindo com a base inferior do tubo. Repetindo diversas vezes este procedimento, verifica-se que um aumento da temperatura das esferas indica o principal processo de transferência de energia responsável pelo aumento da temperatura das esferas. Bem, esta experiência faz lembrar a experiência de Joule, em que com umas pás, ele com os pesos deixava cair os pesos e rodava as pás no interior da água, e esse movimento descendente do peso, desses pesos exteriores, fazia aumentar a temperatura da água. Então aqui também é um processo parecido, e o principal processo de transferir energia é o trabalho destas esferas metálicas. É o trabalho do peso destas esferas metálicas. Não é condução, nem convecção, nem radiação, é transferência de energia através de trabalho. O processo de transferência de energia é através do trabalho. Pergunta 2. Considere o intervalo de tempo desde o instante em que as esferas iniciam a queda após uma dada inversão até o instante imediatamente após a sua colisão com a base inferior do tubo. Então, vamos ver novamente o intervalo de tempo desde o instante em que as esferas iniciam a queda após uma dada inversão até o instante imediatamente após a sua colisão no fundo. Então, só este instante em que elas saem aqui e batem no fundo. Temos aqui a queda das esferas após a sua colisão com a base. E considere que a transferência de energia das esferas para o tubo não é desprezável. Então existe a transferência de energia das esferas para o tubo. Bem, não é desprezável. Então, no intervalo de tempo considerado, aqui a energia mecânica do sistema, e a variação da energia interna. Então vamos ver, temos um aumento e temos diminuição. A energia mecânica do sistema não irá aumentar. Okay? Isto também faz lembrar a colisão da bola saltitona, em que a bola, quando bate no fundo, ela a seguir no chão, ao subir, ela perde energia mecânica. Então todas estas colisões não vão fazer com que ela ganhe mais energia. Então temos uma diminuição da energia. Aqui teremos estas duas. E então, no intervalo de tempo considerado, a diminuição da energia mecânica e a variação da energia interna das esferas. Será que toda a energia, essa diminuição da energia mecânica das esferas passou para aquecimento das esferas? São esferas metálicas, vai haver um monte de barulho. Será transferida energia também e metálicas são pesadas, elas vão aqui deformar um pouco o tubo. Essa energia das esferas também será transferida para o tubo. Eles até dizem aqui que não é desprezável. Então elas vão aquecer devido às colisões lá no fundo, devido a absorver energia. Então aqui será superior porque perde energia para o exterior. A variação da energia mecânica, então perde energia mecânica, ela vai diminuir, mas esta vai para o aquecimento, das esferas, aqui aumentando a energia interna das esferas, e para o tubo. Então, no total, lendo novamente, que esta não é fácil de perceber o que querem dizer, então já confirmamos que a diminuição, no intervalo de tempo considerado, a diminuição da energia mecânica do sistema, esferas mais terra, esta diminuição, ela é superior à variação da energia interna. Ela
vai ser uma diminuição maior, aqui esta variação da energia mecânica, esta variação, mas é uma diminuição de energia, porque perde energia, mas é maior do que a variação da energia interna e aqui para o exterior. Aqui o aumento da energia interna, ela vai aumentar, mas não é, esta variação é menor. A diminuição da energia interna é superior, temos uma diminuição superior à variação da energia interna das esferas. Aqui a resposta correta é a C. Pergunta 3. A experiência foi realizada com esferas de chumbo de massa total M. Tendo sido repetidas, vou apontar aqui, massa M, tendo sido repetidas com esferas de ferro com a mesma massa total. Então, foi realizada com esferas de chumbo e foi repetida com outras massas, com outras esferas, mas de ferro. Em cada experiência, o tubo foi invertido 50 vezes. A capacidade térmica mássica do chumbo é 129 joules por quilograma e por grau Celsius, sendo a capacidade térmica do ferro superior. Bem, já vou dar aqui uma dica. Quando nós temos aqui superior, eles não estão a dar a capacidade térmica mássica do ferro. E lembrar, nós temos assim calor e usamos a capacidade térmica mássica nesta expressão. E se eu passar isto tudo assim para baixo, penso que elas foram sujeitas à mesma inversão, a mesma energia, elas têm a mesma massa, então eles vão querer aqui qualquer coisa a ver com o que tem menor capacidade térmica mássica, vai ter assim uma maior variação de temperatura, eles são inversamente proporcionais. Considere que a transferência de energia entre as esferas e a sua vizinhança é desprezável. Ora, aqui já temos já é necessário considerar então que toda esta energia do trabalho de inverter 50 vezes passou para a energia interna e foi para aquecimento. 3.1. Determine o aumento da temperatura das esferas de chumbo na experiência realizada e explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Vamos ver aqui que como a transferência de energia para as esferas ou das esferas para a vizinhança é desprezável, e temos aqui que a variação da energia interna é zero, ou seja, que a energia cedida mais a energia recebida é igual a zero. Vamos ver aqui que este terá de ser negativo e a energia que vai receber será positiva, para que no final dê igual a zero. Eu posso ver que a energia que vai dar negativa será a variação da energia potencial. Ele está a perder a energia potencial. Aqui será o calor que irá receber. Vou supor aqui que o calor será menos variação da energia potencial e ficamos assim, que é a massa mg e a variação da altura, a altura final menos a altura inicial, e deste lado temos a massa C, variação de temperatura. Mas aqui foi invertido 50 vezes, então esta variação de energia potencial foi 50 vezes que foi perdida esta energia, ou transferida para o aquecimento das esferas. Então, vamos ver aqui, isto é m vezes 10, a altura final é 0, menos 1.10 vezes 50, e deste lado então teremos, e dá menos com menos dá mais, e dá 550 m, e do outro lado temos a capacidade, isto é para as esferas de chumbo, temos a capacidade térmica mássica, okay? Massa, vamos ver que a massa aqui kilogramas, mas vamos cortar, estar sempre atento àquela parte ali mas a temperatura aqui será, então é estar sempre atento aos quilogramas, saber colocar sempre na unidade correta. E temos assim que vai-nos cortar a massa, corta a massa aqui embaixo e fica 129 variação da temperatura. A variação da temperatura, então a 520 a dividir por 129 e 550 a dividir por 129 e dá 4,26 4,3 graus Celsius. Então, temos um aumento de 4,3 graus Celsius. 3.2.
Conclua se nas experiências realizadas o aumento da temperatura nas esferas de ferro terá sido maior, igual ou menor do que o aumento da temperatura nas esferas de chumbo. Cá está então a relação que nós temos de ter em conta, que se a capacidade térmica mássica do chumbo é este valor, mas a capacidade térmica mássica do ferro é superior, então se a capacidade térmica mássica do ferro é superior, que para o ferro a variação da temperatura é inferior. Mas agora vamos lá novamente ver se estamos a responder ao que é pedido. É para o ferro, sendo a capacidade mássica do ferro, o aumento da temperatura das esferas de ferro terá sido, então, como a capacidade térmica mássica do ferro é superior, o aumento da temperatura das esferas será menor do que o aumento das esferas de chumbo. Como a capacidade térmica mássica, por assim, massa de ferro é superior, implica uma variação de temperatura inferior ou menor, usar os termos que eles colocam, que eles pedem, inferior, variação de temperatura menor. Aqui só vimos que a capacidade de ferro que implica uma variação menor e precisamos de concluir, é isso. Que conclua que se a esfera, o aumento das esferas em relação às do chumbo. Aqui só estou a falar do ferro, então vamos concluir que o aumento, a variação da temperatura nas esferas de ferro terá sido menor do que o aumento da temperatura das esferas de chumbo. Então, é importante esta conclusão, que valia mais 5 pontos. Só indicar aqui que a capacidade térmica mássica do ferro é superior, implica que seja uma variação inferior, não está a concluir em relação à temperatura do chumbo. Também tentar explicar o máximo possível. Espero que tenham percebido. Não se esqueçam de subscrever o canal para receberem mais vídeos. Passem no estudofq.pt para encontrar outros conteúdos para estudar para o exame. Passem também no Discord do Estudo FQ para tirarem as vossas dúvidas. Continuação de bom estudo e boa sorte para o exame. Estamos juntos!